como é que funciona aí, basicamente, um sistema de controle, né? Então, ele vai sempre ter a minha planta. Então, a minha planta é justamente o que eu quero controlar. Então, vamos supor que se a gente tiver o forno, né? Se tiver o forno, a minha planta é justamente aquela estrutura mecânica junto com o meu fogareiro, etc., né? Então, ela é uma planta. O que acontece? Eu posso ter um distúrbio aqui, ó, né? Qualquer na minha planta. E qual que é a ideia? A ideia é que, mesmo acontecendo esse distúrbio, esse sistema aí corrija esse distúrbio. Eu quero, por exemplo, que esse meu forno aqui, ele mantenha uma temperatura constante, né? Então, esse é o meu objetivo, né? Quem que vai colocar para a gente qual é a temperatura que eu desejo? Normalmente é uma entrada R aqui, ó, né? Normalmente é uma entrada R, que é o que a gente chama de valor esperado, é o que eu desejo, né? Então você ajusta o seu sistema para que ele esteja, não, eu quero lá que meu forno fique em 150 graus. Beleza, onde que eu vou ajustar ele? Eu vou ajustar em cima deste valor R aqui, né, que a gente fala aí que é uma entrada aí para o nosso sistema. Ora, podem haver alguns distúrbios aqui nesse nosso sistema, nessa nossa planta, nesse nosso forno, de forma que esse cara aqui modifique as condições da planta ou do meu sistema. Por exemplo, a entrada de mais material, né, numa temperatura diferente da original que estava, e eu vou ter que corrigir isso aí, né? Então esse é um exemplo de um distúrbio. Um maluco lá pode abrir a porta do seu forno por algum motivo, então você vai ter troca de temperaturas ali, você vai ter um distúrbio e o sistema aí vai ter que tentar controlar, né? Então, a minha saída Y, né, é justamente a temperatura que eu vou querer que esteja numa faixa aí, e dentro dessa faixa eu quero que ela esteja constante. Bom, como é que a gente faz o controle de uma forma genérica? Eu vou comparar o que eu espero com esta variável de controle. Então, o meu sinal que está aqui na saída, né, o meu sinal da variável de controle, ele tem que ser transferido aqui, ó, para a entrada, para eu poder fazer uma comparação. Como é que é a comparação? A comparação, via de regra, né, a comparação via de regra é uma subtração. Então, quando você faz uma subtração, você está fazendo uma comparação. Se o resultado dessa comparação, que é o erro, né, se o resultado dessa comparação, que é o erro, é igual a zero, é sinal que o que você tem, né, na saída do seu sistema é igual ao que você está esperando. Se há uma diferença para mais ou se há uma diferença para menos, isso deve ser alterado, isso deve ser modificado para que esse erro aí seja minimizado. Oi, boa noite. Nessa entrada aí, seria o quê? O CLP para poder conferir e verificar a saída? A entrada R? Isso, seria o quê? Não, a entrada R, ó, imagina, por exemplo, a coisa mais simples que você tem. Seria, por exemplo, o seu botãozinho, o seu knob ali que você ajusta o forno e você coloca ele lá a 150 graus. Então, professor, ó, é engenharia de controle. Aí o senhor está dando como exemplo aí um forno. Exato. Colocando como exemplo um forno. Isso. Mas se essa engenharia de controle fosse todo um processo, aí nesse caso essa entrada aí seria o quê? Seria o
poder verificar o resultado final. Nesse caso, seria o quê? Seria um CLP? Seria o quê, galera? Não, o valor, sempre o valor esperado é um set point, ou seja, é um valor que você espera com que seja trabalhado. Vamos supor que a minha planta fosse, por exemplo, uma fábrica de biscoito. Então, nessa fábrica de biscoito, alguém vai falar: olha, eu quero que a gente tenha uma produção hoje de 1 tonelada de biscoito por hora. Então, o meu set point, esse R aqui, ó, é o quê? É 1 tonelada de biscoito por hora. Então, alguém vai ter que mexer os pauzinhos no seu set point para que isso aconteça. Obviamente que numa fábrica de biscoitos, né, enorme, você vai ter lá entrada de massa, batedor, tal. Você tem uma série de coisas para controlar. Normalmente isso aqui está numa IHM, que é o quê? Uma interface homem-máquina, que nada mais é do que uma tela de computador com todo o seu sistema lá. Ó, aqui está o forno, aqui está a minha batedeira, aqui está a minha entrada de farinha, aqui está a minha entrada de água, tal. Ele está com todos os dispositivos lá separadinhos, e esse valor S, né, esse R aqui, que a gente está comentando, vai ser o seu set point. Tipo, olha, que velocidade você quer que essa planta, que essa fábrica de biscoito trabalhe, sabe? Então, eu mudei a planta radicalmente, né, mas o valor esperado é sempre eu quero que aconteça lá na saída. E ele, obviamente, vai mudar de sistema para sistema, de controlador para controlador. Vamos supor que o seu controle seja lá o inversor ou CLP. Né? Então, eu tenho lá um CLP controlando uma planta qualquer, por exemplo, né? Pode ser até o meu forno, ou pode ser, por exemplo, o meu misturador de massa lá, onde ele vai entrar a farinha, vai entrar água, vai entrar os outros bater por 1 hora, tal. Então você vai ter, né, o seu CLP controlando todo esse processo aí, é a sua planta. Então na sua planta você vai ter, né, no caso aí dessa parte de massa, vai ter a batedeira, vai ter a entrada da matéria-prima, né, você vai ter o tempo que esse cara vai ter batendo. Bom, então o que seria esse valor R aí? Teria que pôr em algum local no CLP, normalmente ajuda, coisa assim. Olha, quanto de massa, normalmente, para a gente fazer um bolo, para a gente fazer um pão, um biscoito, eu falo, olha, vou trabalhar com quantos quilos de massa? Vou trabalhar com massa, ou eu quero que a minha biscoito, de pão, né? Então, aí o que acontece? Dando essa entrada ao CLP, então essa colocada. Normalmente você pode, através, por exemplo, de um teclado digital, pode ser o próprio potenciômetro, ou hoje, obviamente, tem essas HM que trabalham no computador, sabe? Então, o meu valor esperado eu vou ficar através seja uma interface no computador, HM, ou em algum eletromecânico aí, por exemplo, potenciômetro é um exemplo fácil que a gente tem. Tudo bem, entendi, professor. Tranquilo. Obrigado aí, tá? Nada. Ó, cara, aí vai vir. Às vezes pode ser até na cabeça. Né? Às vezes pode ser até na cabeça. Imagina aí que você vai tomar banho nesse frio de hoje. Né? Você conhece qual que é a sua planta? A sua planta é chuveiro. A nossa planta normalmente é o chuveiro elétrico. Está lá o chuveiro elétrico. É a nossa planta. Como é que a gente atua nele? No chuveiro elétrico. Então, o que é o atuador? É justamente o eletromecânico, físico, etc., que vai fazer, cara, a reação da planta.
caso do chuveiro elétrico, meu atuador é o quê? A válvula torneira, né? Válvula, é uma vazão maior, o que acontece com a água? Fica fria. Uma vazão menor, o que acontece com a água? Ela fica mais. Nesse Certo? caso, perdão, licença. Nesse caso aí, o atuador não seria o controlador, no caso? A válvula da torneira não seria o controlador? E o atuador não seria a resistência? Não. A resistência faz parte da planta. Ah, tá. E aí eu vou te falar, quem que é o controlador? Olha só. Você vai lá e você já conheça mais ou menos o cheiro, já conhece o gosto, etc. Vai lá, coloca ele numa posição lá que você já conhece, aquela posição que você já sabe de todos os dias. Coloca ali, então, deixa o chuveiro sair um pouquinho de água e você entra. Você faz isso? Quem Sim. faz isso? Oi? A Faz gente isso. coloca no local que a gente quer, né? E Então, mas você espera coloca chegar e ali entra. naquele local, etc., né, na torre e tal, e aí deixa o pouquinho, aí você vai lá e entra embaixo do chuveiro. Não, né? O que a gente faz antes de entrar embaixo do chuveiro aí, principalmente nesses dias frios? Coloca a mão, né? Isso. A mão é o quê? É o nosso corpo, sabe? Então, eu vou ter o meu sensor sem. Você vai lá, coloca a mão, opa, tá do meu gosto, não tá fria, tá quente. Bem, e aonde que está o seu valor esperado? Espera que a água esteja em temperatura gostosa. É uma sensação sua. Essa sensação sua é o R aqui. R aqui, valor esperado é a sensação sua. Necessariamente tem um cara e, por exemplo, né, olha, tá na onde, né? E aí, quem que é o controlador? Se é errado, quem é que vai lá e altera a válvula? Altera essa válvula aí. Fica mais quente, fica mais frio, fica do jeito que você quer. Nós mesmos, né? Oi? Nós mesmos. Nós mesmos, a gente mesmo vai lá com a mãozona, né? Então o controlador é você. Percebe que nessa lei, nós somos nós colocamos o valor esperado aí no parte da nossa cabeça, onde a gente pega, a gente faz parte do está fazendo, estamos fechando o elo aí. Então, tudo bem, entendeu aí por que ele não é o controlador, a válvula não é? A válvula é só o ato, vai alterar essa entrada, essa entrada, e para poder ter uma saída aí. Tranquilo? E ó, Tranquilo. o que acontece aqui? Normalmente, esse sensor é um sensor. Ele vai transformar energia. Tá. Então, por exemplo, no caso do chuveiro, o que acontece? O meu valor esperado ele tem que ser compatível. Está com menos aí. Comparação, ó, o valor esperado ele tem que ser compatível com a saída. No caso aí, como está tudo dentro da cabeça, a gente acontece. Se fosse um forno, chuveiro eletrônico, não, tal.
por exemplo, ajuste um potenciômetro, né? Mais um, menos meio, né? Valor de tensão que é o valor esperado saindo desse ponto. Obviamente, então, esse sensor teria que entra no sensor temperatura, aqui do lado direito entra a temperatura, aí o que? Tem que sair alguma grandeza elétrica. Aí alguma grandeza elétrica aí para a gente fazer essa comparação, né? Fazer a subtração aí, a gente tem um erro nele, tá? Então o sensor normalmente ele é um transdutor, ele sempre está lá na variável de controle e manda lá para o sinal esperado, né? Então, normalmente, para a gente que é da elétrica, né, para a gente pensando único exclusivamente de elétrica, ele é um que vai transformar uma informação da saída em informação elétrica. Mas isso pode ser outro tipo de colocação. Tá? O controlador normalmente pega esse erro, vai corrigir. É ele que vai pensar em como corrigir para que ele mande um sinal nesse atuador aqui. Ele que vai ser o dispositivo que vai fazer que a sua planta reaja. No caso, por exemplo, se eu tiver um carro controle de velocidade, né, que é o meu atuador? O meu atuador lá é o tal do acelerador ou a borboleta de entrada de combustível lá. Então, este controlador vai ter que pegar essa informação de erro e mandar um comando para esse atuador aqui, borboleta de combustível. Tá? Então, uma colocação aí para a gente ter esse controle de velocidade. Tá? Bem, então a gente tem carros, por exemplo, né, em que ele tem controle de velocidade. Então, o atuador é justamente a nossa borboleta de combustível na nossa planta, que é o motor. A minha saída, ela é uma amostra da velocidade. Né? Então, essa amostra da velocidade vai normalmente para o que pega essa velocidade, coloca isso aqui numa tensão, né? Numa tensão, eu tenho o meu valor esperado, que é o quê? Normalmente, no painel do carro, você vai ajustar de alguma forma qual é a velocidade que você quer. E entre a velocidade aí de entrada, o valor que você está esperando setado no set point do seu carro, você vai ter um erro e esse controlador aqui é que vai, dentro desse erro, né, chegar, atuar, modificar aí aquele atuador que é a borboleta de entrada de combustível. Bom? Tudo bem? Dúvidas? Então. Vocês já tinham visto isso aqui, né? Já tinham visto. Então, esse cara é um sistema em malha fechada. Né? Fórmulas, a gente vai entrar mais à frente aí nas fórmulas. Só mais um pouquinho a gente já entra nas fórmulas aí. Só que gosta de matemática, já a gente vai começar com alguma coisa aí em termos de fórmulas aí, tá? Beleza? Tipo é isso aí.
esse cara aqui, né, então, é um sistema em malha fechada. Por quê? Você vê que há uma realimentação, né, que você pega o sinal que está aqui, volta esse sinal, realimentação, esse retorno de sinal da saída da entrada, para que você possa fazer um controle. Então, o controlador é quem vai pegar e vai calcular aí o sinal necessário para que haja o controle. Então, se eu olhar aqui atrás, o meu controlador, ó. Então ele vai calcular aqui como é que eu vou pegar esse erro, vou calcular ele de forma que eu, haja no atuador de forma que isso funcione. O que é o meu atuador? Então, o atuador vai ser o dispositivo que vai transformar essa energia aí em algum tipo de movimento. Então, no caso, no exemplo aí do carro, né, a gente tem lá a nossa borboleta de combustível. Então, eu vou ajustar a entrada de combustível através de um movimento para que entre mais ou menos combustível e eu tenha mais ou menos aceleração no meu carro, consequentemente, velocidade maior ou menor. Né? Se você pensar no caso do chuveiro, é a mesma coisa. O atuador o meu positivo da válvula, né? Que quando eu pego a minha energia mecânica e giro aquela válvula, ele vai gerar um movimento aí, vai deixar uma vazão maior ou menor no meu sistema. Né? O sensor, então, vai ser um elemento de conversão, ele vai converter a variável física que eu quero controlar em um sinal de controle. Esse sinal de controle pode ser um sinal mecânico, pode ser elétrico, pode ser químico, né? Então, dependendo do que a gente está olhando. Se a gente pensar basicamente no sistema elétrico, né? Obviamente que a transformação vai ser para um elétrico, mas não há necessidade, né? Quando a gente olha para o controle de uma forma mais ampla e genérica, não tem necessidade que essa transformação seja para um sinal elétrico. E o que é o distúrbio? É um fator inesperado. Alguma coisa que acontece aí que você tem que, né, alterar seu controle. Por exemplo, nada mais desagradável do que você estar no seu banho quentinho, na temperatura legal, etc. E alguém na sua casa, um vizinho, alguma coisa, deu uma, né? Deu uma descarga, né? Deu uma descarga. E na hora que o cara dá a descarga, acontece o quê? Justamente você tem a sua vazão alterada, e aí o seu banho fica, né, mais quente, né? Porque diminuiu lá aquela entrada de água, aquece mais e você, né, acaba queimando aí queimando porque fica quente o sistema. Ou pode ser, por exemplo, no caso aí do motor, do móvel, você precisa, por exemplo, você entre numa descida ou numa subida, né? Então você entrar numa descida ou numa subida para o nosso sistema automóvel é um distúrbio. Né? Por que é um distúrbio? Você vai para manter, por exemplo, a mesma velocidade constante numa descida, né? Você tem aí a gravidade ao seu favor, quanto que na subida a gravidade está contrária, então você tem que colocar mais combustível. Né? Então todo carro aí percebe essa
essa colocação aí. Bom? E a gente quer que mantenha controlado, apesar desses distúrbios, né? Apesar desses efeitos aí. Bom? Então, quando a gente tem um distúrbio a controlar, chama de efeito controlador. Né? Se eu ajusto ele está regulado, ele está trabalhando como regulador.